Aceitar não é desistir. E eu preciso começar por aqui, porque essa é uma das coisas que mais confundem a gente. Você ouve por aí de várias pessoas: aceita, você tem que aceitar, deixa fluir o que aconteceu na sua vida. Mas aí no fundo você pensa assim, ó: mas como é que eu vou aceitar uma coisa que dói? Aceitar não é se entregar, não é parar de lutar, mas não é. E essa diferença que quase ninguém explica direito, ela muda tudo. Muda a forma como você atravessa qualquer coisa que seja difícil na sua vida. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar a diferença entre essas duas coisas, que parecem iguais por fora, mas que por dentro elas são completamente opostas. Se conformar e aceitar. Uma delas te esvazia completamente, te deixa amarga, cansada, engolindo o que aconteceu com raiva. E a outra te devolve o chão, te devolve as possibilidades de seguir. E quando você entende qual é qual, você para de gastar energia no lugar errado. Então fica aqui comigo até o final, porque é no final que essa diferença vira algo prático para sua vida que você já pode aplicar a partir de agora. Se você não me conhece, eu sou a Raquel Zendron e em 2020 eu fiquei tetraplégica. Eu entrei do hospital andando e eu saí sem nenhum movimento. E claro que foi muito difícil no começo e por várias vezes eu revezei entre me conformar e aceitar o que estava acontecendo. Para mim foi mais fácil aceitar as mudanças do meu corpo e as mudanças do que eu não podia fazer. Mas algumas coisas foram muito difíceis. Por exemplo, tudo que eu ia deixar de viver no meu relacionamento, tudo que eu ia deixar de poder fazer. E eu via que quando tinham coisas dentro de mim que eu engolia e tinha coisas dentro de mim que eu realmente conseguia aceitar. E é por aí que a gente vai conversar. É eu falando como uma pessoa que já viveu isso para você que ainda não viveu. E se você gosta de vídeos sobre isso, me segue aqui no canal. Não deixa de se inscrever e de já apertar o sininho para estar sempre por dentro dos outros vídeos que vão sair, tá? Eu sei que eu, algumas vezes, fiquei muito confusa com o que estava acontecendo. E eu falava para mim mesma: tá tudo bem, é o que é. Mas na verdade, quanto mais eu falava isso, mais eu ficava pesada, mais eu ficava distante de mim. Eu achava que eu estava aceitando, mas na verdade, nesses momentos, eu só estava me conformando. E talvez você esteja fazendo isso agora com alguma coisa na sua vida. Pode ser que você recebeu um diagnóstico, alguma coisa de uma doença, com você ou com algum familiar que você não estava esperando. Pode ser um relacionamento que acabou. Pode ser uma porta aí na sua vida que se fechou. A perda de alguém. E aí você fala para todo mundo que você já superou, que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas quando você fica sozinha, vem aquele aperto. Sabe aquela revolta meio surda assim? Aquele porquê comigo? Que às vezes você aí não assumiu para ninguém que acontece. Mas dentro do seu coração você sabe que você tá assim. E se você se reconheceu aí, esse vídeo é exatamente para você. Porque eu não tô falando de teoria, como eu falei para vocês. Eu vivi os dois lados e sei toda a diferença na pele. Eu sei que algumas vezes a gente também nem consegue se encontrar em um lugar ou em outro. Às vezes a gente não sabe se a gente está se conformando ou aceitando, mas com algumas características aqui que a gente vai conversar, você vai conseguir se enxergar melhor aonde você está no seu processo com o que aconteceu na sua vida. A primeira coisa que eu quero que você saiba e que você entenda é o que é se conformar de verdade. Se conformar é quando você para de reclamar por fora, mas quando você continua brigando por dentro, sabe? É aquele assim: fazer o quê? Mas seu ombro tá caído, tá pesado. Você aceita com a boca, você fala: tá tudo bem, eu aceitei esses fatos. Mas o seu coração, ele continua em guerra com eles. Você não muda nada. Não porque você escolheu a paz. Não porque você
desistiu de lutar com as coisas. Mas na verdade, porque você não conseguiu fazer as pazes com isso. Então, você quer mudar. Sim, você está tentando, mas na verdade existe uma briga interna. Mas sabe qual é um grande problema disso? Que se conformar muitas vezes parece maturidade, parece sabedoria. De fora, uma mulher conformada e uma mulher que aceitou realmente o que aconteceu, elas parecem muito. As duas elas pararam de espernear. Elas não dão mais birra, mas por dentro elas são completamente diferentes. A conformada carrega um peso o tempo todo. Ela vive com rancor. No fundo, da verdade, ela tem uma sensação de injustiça que nunca passa. Lembra do que eu disse? Que nos primeiros meses eu dizia para algumas coisas, tá tudo bem, eu nunca mais vou conseguir fazer isso. Mas no fundo existia raiva no meu coração. Eu só estava me conformando. E conformar não cura. Não cura as feridas do que aconteceu. Só anestesia enquanto vai te corroendo lá por baixo. E é por isso que tem muita gente que vive muito cansada, sempre exausta e sem saber o porquê e nem de que ela tá assim. Porque muitas vezes não é o problema que a gente tem que nos cansa. Eu sempre falo isso. Muitas vezes o que pesa, o que cansa, não é aquele problema que aconteceu na sua vida, mas é sim a briga silenciosa que você trava com ele todo dia. Você acorda, aí você lembra da situação na sua cabeça, aí você briga com ela na sua cabeça. Mas aí você lembra de novo e você pensa, putz, por que isso aconteceu comigo? E briga com ela mais uma vez. Você vai almoçar e você lembra que você não pode mais fazer da mesma forma como você fazia antes. E você briga de novo com ela. E no dia seguinte, de novo, de novo e de novo. Então você está sempre derrotada. No final do dia você está exausta. Se conformar é isso, é ter uma guerra que você não declara em voz alta, mas que consome toda a sua energia por dentro. E aí, quando a energia vai embora para essa briga, não sobra absolutamente nada para você viver de verdade. Será que você conseguiu se enxergar? Se você acha que você está se conformando, escreve aqui no chat, consegui me enxergar, até hoje eu estou só me conformando. Eu quero saber o que é aceitar de verdade. Porque aceitar é uma outra história. Aceitar não é gostar do que aconteceu. Eu nunca vou dizer para vocês que, nossa, que ótimo que eu fiquei tetraplégica. Que coisa boa que aconteceu tudo isso comigo. Não é, gente. A gente tem que ser realista. Várias coisas na nossa vida são difíceis. Mas aceitar não é também achar que tá tudo bem quando não tá. Como se conformar. É diferente. Aceitar uma coisa muito mais simples, muito mais corajosa e muito mais difícil. Porque não é porque é simples que é fácil. Então é difícil. Mas aceitar é parar de brigar com a realidade que já aconteceu na sua vida. E se perguntar, e agora? O que eu faço com isso? Então você entendeu que quando você se conforma, você fica brigando com você? E quando você aceita, você se abre para novas oportunidades? A diferença está na pergunta que você faz. Quem se conforma pergunta sempre, por que comigo? E fica ali, presa, sem nenhuma resposta. Quem aceita pergunta, para que comigo? O que eu vou fazer agora? E essa pergunta, ela abre portas. Ela te coloca de novo em movimento. Quando eu finalmente aceitei algumas coisas que vieram junto com a cadeira de rodas, mas aceitei de verdade, não da boca para fora, uma coisa mudou. Eu parei de olhar para o que eu tinha perdido e eu comecei a enxergar o que ainda estava na minha frente, todas as oportunidades que eu ainda tinha. E tinha muita coisa ali. Tinha gente que me amava do meu lado, tinha uma vida inteira pela frente. Diferente da que eu imaginava, claro, mas uma vida pela frente. Aceitar foi o que me deixou ver isso. Conformar me cegava para tudo isso, porque conformar só sabe olhar para trás. E é exatamente esse próximo ponto que eu tenho que falar para vocês, sobre olhar para trás. Olhar para trás não resolve,
Porque a gente não controla nem o nosso passado e nem o nosso futuro. A única coisa que a gente controla na vida é o que a gente vai fazer com o que acontece com a gente. E quem se conforma vive o quê? Grudado no passado. Fica remoendo o que podia ter sido, o que era antes, de quem é a culpa. E se não tivesse acontecido, a pessoa fica morando lá no antes, fica morando lá no passado. Quem aceita mora no agora. Diz: é isso aqui que eu tenho hoje, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. Não é o que eu queria, mas é o que eu tenho. E tá tudo bem. É um ponto de partida que realmente existe. E a partir desse ponto de partida que é real, eu consigo andar, eu consigo fazer o que eu gosto, eu consigo ser o mesmo. A partir de uma fantasia do que deveria ter sido, eu não saio do lugar. Pensa numa pessoa aí que perdeu o emprego. Pode ser até uma pessoa que você conheça, para você conseguir se localizar. A conformada, ela vai ficar meses dizendo: eu não merecia isso, olha o que fizeram comigo, minha vida acabou, é culpa de quem estava lá, eu sou boa e a pessoa não percebeu. E ela tem razão de sentir dor. Ninguém está falando aqui que não dói, que não é legítimo a gente muitas vezes não conseguir se conformar por um momento com o que aconteceu. Mas o que a gente não pode é ficar ali aceitando que aquilo ali é o melhor pra gente, porque não é. Porque quem aceita também sente a dor. Não tem atalho para dor, não existe cota para sofrimento. Acho muito engraçado isso, porque meu marido ele já passou por várias coisas e muitas vezes ele me fala: Raquel, não existe cota para sofrimento, não existe assim, eu já sofri o suficiente, agora eu não vou sofrer mais. A dor ela existe para todo mundo. Só que em algum momento, quando a gente olha e fala: bom, é isso que eu tenho agora, e o que eu vou construir a partir daqui? Aí a gente consegue recomeçar. Eu sei que você pode estar aí pensando, mas Raquel, do jeito que você fala é tão fácil. E aí, como é que eu vou fazer? Eu não estou dizendo que você transformar esse olhar, que virar essa chave, é um passe de mágicas. Eu mesma demorei meses para aceitar algumas coisas. O que eu estou dizendo é que existe uma direção. E é essa direção que você tem que focar. A direção da aceitação, não de se conformar. E quando você percebe que você está presa no passado e que você agora tem outro caminho, que é se mover para o agora, nem que seja um passinho de cada vez, já fica melhor. Você consegue ver? Então respira. Respira agora comigo, inclusive. Solta o ar. Viva uma coisa de cada vez na sua vida, sabe? Você não precisa aceitar a vida inteira hoje, todas as suas dores. Você só precisa aceitar o dia de hoje. Você só precisa aceitar que agora você está ouvindo uma coisa que vai te fazer melhor. Tem uma coisa importante que quase ninguém fala, é que a gente acha que aceitar é tipo um clique, um momento. Pronto, aceitei, acabou. Agora eu não vou sofrer mais. Mas não é assim. E por isso que eu te falei para ficar aqui no vídeo até o final. Porque aceitar é uma prática. E quando você descobre que aceitar é uma prática, aí você entende que o problema não é você, mas é como você vem fazendo até hoje. Então, se você até hoje não conseguir aceitar, escreve aqui no chat: aceitar é uma prática. E eu vou praticar isso. E tem dia, gente, que você acorda e que tá tudo em paz. Tem dia que você vai acordar revoltada e que você vai falar: poxa, olha só o que aconteceu comigo. Isso não quer dizer que você não está aceitando. Porque aceitar não é você nunca mais sentir raiva. É você escolher de novo e de novo todo dia que você não vai morar nessa raiva, que você não vai deixar essa raiva te paralisar. Você entendeu agora? Não é um passe de mágicas, é uma escolha. Quando eu fiquei tetraplégica, eu passei pelas 5 fases do luto, né? Eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso. Se você já leu, me conta aqui. Chama O Grande Salto. E todos os meus aprendizados nessas fases, que são a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E uma coisa que eu aprendi é que essas fases elas não são uma escadinha, que você sobe e nunca mais desce.
Tem dia que você volta para raiva, tem dia que bate uma tristeza, tem dia que você pensa, poxa, não tá tão bom assim quanto eu imaginava. Mas tá tudo bem, no outro dia você volta, você continua fazendo o caminho de volta para a aceitação, você não fica presa no que passou. Então, se você aceitou alguma coisa e ontem você chorou por causa do que aconteceu de novo, ou então até você se sentiu que parece que você regrediu um pouquinho, tá tudo bem, isso não significa que você falhou. Às vezes a gente é tão duro com a gente mesmo que a gente quer que a gente seja um computador. Eu olhando aqui para o meu computador, eu penso. A gente quer que a gente seja um hardware do computador. A gente quer que simplesmente a gente seja duro e seja como um software. Melhorei a versão, nunca mais vou voltar para a anterior. Mas a gente não é computador. A gente é um ser humano, a gente falha, a gente tem dias e dias. Então tá tudo bem se você chorou de novo por causa do que aconteceu. Isso não significa que tá errado, isso significa só que você é humano. Aceitar é tipo um músculo, sabe? Quanto mais a gente exercita, mais forte ele fica. Nossa, paciência é um músculo, ver as coisas boas da vida é um músculo. E é por isso que você precisa tratar também o que você faz dentro do seu cérebro como um músculo, como coisas que você vai cada vez malhar mais e a gente vai malhar aqui juntas falando sobre isso, sobre temas que nos ajudam muito. Então, se você já gosta desses temas, já curte o vídeo aqui para ele aparecer para mais e mais pessoas, compartilha com seus amigos e para a gente continuar exercitando esses nossos músculos e continuar aprendendo a ser pessoas melhores. E para mim, eu preciso te falar que tem uma coisa que me sustentou, que foi a fé. Aceitar ficou possível quando eu entendi que eu não estava carregando tudo sozinha, sabe? Eu acredito muito em Deus. E a minha fé não tirou a cadeira de rodas de mim, mas ela mudou o que eu consigo fazer com a cadeira de rodas. Ela me deu uma mão para segurar quando eu não enxergava a saída. Talvez você tenha muita fé. E talvez agora você esteja pensando que Deus vai te ajudar a aceitar muita coisa na sua vida. Mas talvez você não tenha a mesma fé. E tá tudo bem. Porque o princípio funciona de qualquer jeito. Se você acredita que existe algo maior do que a sua dor, seja Deus, seja um propósito, seja a vida em si, isso já é o suficiente. Quem se conforma acredita que acabou, que não tem mais saída. Quem aceita acredita que ainda tem um caminho, mesmo sem saber onde ele vai dar. E agora eu preciso te falar a coisa mais importante desse vídeo, mas eu fiquei até emocionada pensando no quanto a gente saber que há algo maior do que a gente, tanto que a gente colocar nas mãos de Deus e acreditar na vida faz diferença. Mas o que eu preciso te falar de importante é que a vida é difícil para todo mundo. E em algum momento, se você ainda não passou por isso, em algum momento a sua vida vai te dar uma coisa que você não escolheu, mas uma coisa que você também não pode mudar. Isso aconteceu comigo, mas isso acontece com qualquer pessoa. E às vezes a gente fica achando, poxa, mas Deus está contra mim, o mundo está contra mim. Não, é a vida sendo a vida é difícil mesmo. E quando isso chega, você vai ter duas opções na sua mão. Você vai poder se conformar, engolir com raiva, carregar aquilo como uma pedra para o resto da sua vida, repetindo para você mesmo que o mundo está contra você. Ou você pode aceitar, que não é gostar, não é desistir, é só parar de brigar com aquilo que já aconteceu. E é olhar para as coisas boas da vida. É você resolver focar no que ainda tem de bom. O mundo não está contra você. As coisas simplesmente acontecem. E quando uma coisa é muito pesada, o melhor que a gente pode fazer não é fingir que ela está mais leve. É realmente deixar ela mais leve. Eu não consigo controlar meu esfíncter, né? E quando eu tava na UTI, eu lembro do meu primeiro banho. Gente, foi a coisa mais horrível. Tipo, eu
fiz cocô no chão na frente do meu noivo. E eu pensei, que coisa horrorosa. Isso é muito pesado pra mim, eu fiquei morrendo de vergonha. E aí eu falei, cara, eu vou ter que lidar com isso. O que que eu vou fazer? Eu falei, eu preciso deixar isso leve no dia a dia. Porque se eu começar a ficar envergonhada toda vez, chorar e tal, não vai dar certo. E aí eu decidi parar de lutar contra o que é e começar a usar a minha força para construir o que ainda podia vir. Ó, tem uma coisa que eu sempre falo, se você me segue, você vai saber, que é valorize o que você tem, não o que você perdeu. Mas realmente a gente perde muita coisa na vida. Mas o principal é o que a gente tem. Eu sou uma pessoa muito melhor depois da cadeira de rodas. Não porque eu gostaria de ter passado por isso, mas porque eu aprendi muito. E foi aceitar, não me conformar, que me deixou aprender. Se eu tivesse no momento de só me conformar, eu não teria visto tantas oportunidades. Inclusive, a gente está conversando aqui, que é uma delas que eu amo, que faz meu coração feliz. E que eu espero muito que, com tudo que eu vivi, eu possa te passar algo de bom. Algo que você também possa aprender aí na sua vida. E para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Mas eu queria que você respondesse com muita sinceridade. Só para você. E se depois você quiser, você pode escrever aqui nos comentários para mim. Mas dessas duas coisas, se conformar e aceitar, qual que você sente que você tem praticado mais na sua vida nos últimos tempos? Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Eu só quero entender como é que você tá hoje. E se fosse conformar, agora você sabe que existe outro caminho. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que ele tenha feito sentido para você. Não deixa de curtir, de se inscrever no canal e de estar aqui comigo para a gente continuar conversando sobre todas as outras oportunidades que a gente tem, sobre enxergar as coisas que ainda existem na nossa vida e não ficar preso no que já passou. Um beijo grande, até a próxima. Muito obrigada por estar comigo de novo e por me ajudar a fazer algo que tem todo sentido para mim. Tchau!